Olhe ao seu redor. Tudo o que você vê, paredes, tecnologia, ruas, cidades inteiras, um dia foi apenas uma ideia, um lampejo de visão num momento de silêncio. Mas entre o momento da visão e a concretização, existe um abismo. E nesse abismo poucos têm coragem de caminhar. Porque ali não há garantias, não há aplausos, não há conforto. Há apenas uma coisa: disciplina. Marco Aurélio, imperador de Roma e soldado da alma, compreendia essa verdade com cada fibra de seu ser. Ele escreveu para si mesmo, não para os outros, porque ele sabia que o maior campo de batalha não era o mundo, era sua mente. Todos querem vencer, mas poucos querem se submeter ao processo. A disciplina não é uma corrente que aprisiona, ela é a forja que molda o indomável. Cada dia que você se levanta quando o corpo implora por mais 5 minutos, cada vez que você escolhe o difícil em vez do fácil, cada instante em que você se cala para ouvir o que precisa e não o que deseja, você está cruzando a ponte, uma pegada por vez. A mentalidade é a semente, mas sem a disciplina, ela morre antes de germinar. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará a força. Isso não é poesia, é um plano de guerra. Os pensamentos que você alimenta hoje serão os monstros ou os escudos de amanhã. A mente precisa de direção, não de conforto. Ela precisa de intenção, não distração. Todo grande feito começa com um pensamento dominado, domado, canalizado. Basta olhar para Edison, que falhou mais de 1000 vezes tentando criar a lâmpada. Isso não é perseverança comum. É disciplina mental. A crença não é dizer "eu acredito", é agir como se não houvesse outro caminho. A disciplina é o que sustenta essa crença quando tudo ao redor grita para você desistir. Quando você para de esperar inspiração e começa a agir com convicção, você para de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto do seu destino. Mas você precisa de clareza. A disciplina cega é apenas sofrimento. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para transformar. E isso começa com uma visão. Uma visão não é um desejo. É uma imagem clara do que deve ser feito, do que deve existir porque você decidiu que o mundo não será o mesmo após sua passagem. Carnegie viu isso quando construiu seu império de aço. Disney viu castelos onde todos viam pântanos. Essa clareza é o que transforma a disciplina em missão. Sem visão, você apenas repete movimentos. Com visão, você constrói legados. Propósito. Esse é o núcleo. Marco Aurélio escrevia a si mesmo todas as noites para lembrar quem ele era, o que representava. Porque o mundo tentará puxá-lo em 1000 direções. Mas se você não souber por que faz o que faz, você será levado por qualquer corrente. O propósito é o que faz você continuar quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando tudo parece desabar. É o que transforma a disciplina em devoção. Porque você não está fazendo isso por reconhecimento. Você está fazendo porque não consegue aceitar um mundo onde isso não existe. A disciplina é a linguagem dos deuses esquecidos, dos que erguem mundos com as próprias mãos, dos que sangram antes de brilhar, dos que acordam com a convicção de que cada minuto é uma chance de afiar a alma. Ação. Nada muda sem ela. Você pode ler todos os livros, ouvir todas as palestras, sonhar todas as noites. Mas se você não age, tudo isso se torna poeira. E não se trata de agir muito. Trata-se de agir todo dia. Pequenos golpes derrubam grandes árvores. Lincoln escrevia discursos em noites silenciosas enquanto o país desmoronava. Ford repensava motores quando todos o chamavam de louco. Porque quem age, muda. Quem espera, é mudado. E quando você age, você precisa de gratidão. Não aquela gratidão vazia de redes sociais, mas a gratidão silenciosa do guerreiro que compreende que cada desafio é um presente. Cada obstáculo é um instrutor. Marco Aurélio dizia: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Seja grato pela dor,
porque ela revela onde você precisa crescer. Seja grato pela solidão, porque ela mostra onde você se perdeu. A gratidão é a chave que transforma a vida em aprendizado. E você vai errar, vai falhar, vai cair. Mas isso não importa, porque a adaptabilidade é o que separa os sonhadores dos criadores. Os romanos sabiam: a rigidez quebra, a flexibilidade vence. Disciplina não é rigidez, é compromisso. Se uma porta se fecha, você procura outra. Se o plano muda, você permanece com o objetivo. Isso é resiliência. Isso é o que constrói lendas. Um homem adaptável com disciplina se torna imparável. E, acima de tudo, aprenda. Aprenda com tudo. Com o fracasso, com o sucesso, com os silenciosos, com os arrogantes. Aprenda com a vida e com a morte. Aprender é o único caminho para transcender. Marco Aurélio estudava filosofia mesmo sendo imperador, porque ele sabia que poder sem sabedoria é tirania, e sabedoria sem disciplina é ilusão. A ponte entre seus sonhos e sua realidade não é feita de sorte. Ela é feita de escolhas diárias, feita de silêncio quando você quer gritar, de movimento quando você quer parar, de fogo interno quando tudo ao redor está frio. Essa ponte é estreita, é dura, mas ela existe para os que não estão aqui apenas para passar, mas para marcar. Claro, aqui está a continuação direta, mantendo o mesmo tom, ritmo e estilo cinematográfico do bloco anterior. Você quer viver um destino extraordinário? Então entenda. A disciplina não pede permissão. Ela não espera que você esteja com vontade. Ela exige. E quanto mais cedo você parar de negociar com seus sentimentos, mais cedo você conquista o que poucos terão coragem de tocar. O mundo está cheio de talentos desperdiçados, cheio de ideias brilhantes enterradas em procrastinação, cheio de vontades que nunca encontraram ação. Mas os que fazem, os que persistem, os que erguem muralhas com as mãos nuas, esses são lembrados, não porque eram especiais, mas porque fizeram o que era preciso, mesmo quando não sentiam nada além de dúvida. A disciplina é a rebelião silenciosa contra um mundo viciado em gratificação instantânea. Ela é o ato de escolher o que é certo, mesmo quando tudo dentro de você clama pelo fácil. Ela é o aço moldado pelo tempo, não pelo impulso. O guerreiro estoico entende: sentir medo não é fraqueza. A fraqueza está em se ajoelhar diante do medo. O medo é um convite, um chamado, um sinal de que você está na borda da transformação. Atravessá-lo exige disciplina, não para apagar o medo, mas para caminhar com ele, até que ele se transforme em respeito. Você quer ser livre? Então domine a si mesmo. Marco Aurélio comandava exércitos, mas compreendia que a verdadeira liderança começa com o domínio de si. Porque o homem que não governa seus impulsos será sempre escravo de suas circunstâncias. Você não é livre enquanto seus hábitos controlam sua agenda, enquanto suas emoções ditam suas decisões. A liberdade é construída na fornalha da disciplina. Ela não chega de repente. Ela é esculpida, passo por passo, decisão por decisão, renúncia por renúncia. A sociedade grita: seja você mesmo. Mas poucos sabem o que isso significa. Ser você mesmo não é seguir cada desejo. É descobrir quem você é sob o peso da responsabilidade. É olhar no espelho e reconhecer o homem ou a mulher que enfrentou o caos e construiu ordem, que caiu 100 vezes, mas se levantou 101, que mesmo cansado continuou, que mesmo sozinho não parou. Isso é identidade, isso é força, isso é a essência de quem você pode se tornar quando a disciplina deixa de ser um fardo e se torna uma extensão da sua vontade. E a vontade é o que move o mundo, é o que separa o ordinário do lendário. Henry Ford foi ridicularizado, desacreditado, sabotado, mas ele continuou, não porque sabia o resultado, mas porque tinha decidido que não pararia. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Lincoln perdeu diversas eleições antes de se tornar presidente. O que o sustentou? Disciplina.
fé inabalável no processo, a crença de que cada queda era parte da ascensão. O que você está disposto a fazer quando ninguém vê? Quando o mundo se esquece de você? Quando não há palmas, nem reconhecimento, nem vitórias? Porque ali, exatamente ali, nasce o invencível. Você não precisa de aprovação, você precisa de constância. O sol não precisa de aplausos para nascer. Ele nasce porque é da sua natureza brilhar. Que seja da sua natureza se levantar, lutar, construir, recomeçar. Você quer respeito? Então conquiste primeiro o seu próprio. Faça o que você prometeu, a si mesmo. Honre suas palavras. Execute seus planos mesmo quando o entusiasmo se foi. Porque é nesse silêncio, onde ninguém vê, que a disciplina sussurra. Continue. A motivação é passageira. A disciplina é eterna. E é ela que te prepara para o inevitável, a dor. A vida vai testar você. Vai colocar você de joelhos. Vai tirar o que você ama. Vai rir na sua cara. E é ali, no fundo do poço, que sua essência será revelada. Marco Aurélio perdeu filhos, perdeu amigos, enfrentou guerras, traições, doenças. Mas ele escrevia todos os dias, como um soldado da alma, porque ele compreendia. A dor é inevitável. O sofrimento é escolha. E a disciplina é o que transforma a dor em poder. Você quer transformar sua vida? Não espere por um milagre. Torne-se o milagre. Disciplina não depende de cenário. Ela é a decisão que você toma quando tudo desmorona. Quando você é rejeitado. Quando o corpo falha. Quando o plano dá errado. A disciplina olha para o caos e responde: eu continuo. Porque você não está aqui para uma vida medíocre. Você está aqui para deixar uma marca. Para atravessar a ponte que poucos têm coragem de começar. Para que no fim da jornada, ao olhar para trás, você possa dizer: eu fui até o fim. Com honra, com coragem, com disciplina. A maioria desiste não porque é fraca, mas porque nunca aprendeu a suportar o desconforto. O desconforto é o teste. Ele separa os que dizem quero dos que fazem. É fácil sonhar com um futuro melhor. Difícil é acordar às 5 da manhã quando ninguém está assistindo. É fácil desejar uma mente forte. Difícil é sentar em silêncio, encarar seus próprios demônios e não fugir. Porque a disciplina não é apenas sobre fazer, é sobre suportar, persistir, sobre permanecer inteiro quando tudo dentro de você implora para parar. Você quer força? Então abrace o que é incômodo, porque não existe disciplina sem dor. Não existe maestria sem monotonia. Michelangelo passou anos de sua vida pintando deitado de costas com o braço estendido em silêncio, na Capela Sistina. Não havia aplausos, não havia garantias. Apenas um compromisso: tornar o invisível visível. E isso é disciplina. A capacidade de entregar excelência sem plateia, sem desculpas, sem pressa. Cada dia que você se entrega ao que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você se aproxima da sua versão mais poderosa. Porque não se trata de talento. Não se trata de sorte. Trata-se de repetição. De uma integridade brutal com os seus próprios princípios. Marco Aurélio dizia: a vida de um homem é o que seus pensamentos constroem. Mas ele não queria apenas pensamentos positivos. Ele queria pensamentos fortes, direcionados, ordenados, forjados por um espírito indomável. E isso só se constrói com disciplina. Quando você treina a mente a não reagir, mas a refletir. Quando você treina o corpo a servir ao propósito e não ao prazer. Quando você educa sua vontade a resistir ao impulso e seguir o plano. É nesse momento que você se diferencia. Porque a maioria busca emoção. Os poucos transformam emoção em ação. Você já percebeu que os grandes não falam muito sobre disciplina? Porque eles são disciplina? Eles respiram isso. É invisível, é intrínseco. Steve Jobs, durante os anos mais difíceis da Apple, ainda aparecia com a mesma energia, a mesma obsessão pelos detalhes, porque para ele aquilo não era trabalho,
Era missão. Missão que não depende de clima, humor ou motivação. Missão que se cumpre, custe o que custar. A verdadeira disciplina se revela quando não há testemunhas. Quando a escolha é entre o velho eu, preguiçoso, confortável, limitado, e o novo eu, duro, exigente, mas destinado à grandeza. A escolha se repete todos os dias, e a cada vez que você escolhe o novo eu, mesmo por um segundo, você ganha. Você molda. Você sobe. Você constrói a ponte. E não pense que é uma ponte reta. Ela curva. Ela quebra. Ela balança. Ela testa cada célula do seu ser. Porque a ponte não é para qualquer um. Ela é para os que decidiram pagar o preço. E o preço é alto. É o preço da renúncia, do esforço não celebrado, da dor sem consolo. Mas do outro lado, há algo que o conforto nunca poderá oferecer: soberania, sobre si, sobre o destino, sobre o tempo. A disciplina transforma o caos em cosmos, a confusão em clareza, a hesitação em impulso. E quando tudo está em silêncio, quando o mundo dorme, o disciplinado ainda avança. 1 centímetro, um passo, uma palavra, um ato de coragem, porque ele sabe que cada momento importa, que cada ato, por menor que seja, é uma declaração: eu escolhi viver diferente. Eu escolhi vencer por dentro, e se há algo que você deve entender agora, neste momento, é isso. A disciplina não é uma virtude antiga, esquecida em livros de filosofia. Ela é a base do novo mundo, do seu mundo. Num tempo de distrações, ela é a arma do foco. Num tempo de dúvida, ela é a âncora da ação. Num tempo de mediocridade, ela é o sinal do extraordinário. Você não precisa gritar que está mudando. Você não precisa provar nada. Apenas faça. Faça o que precisa. E deixe que sua transformação fale por si. Porque no fim, os ruídos se calam, os julgamentos somem, e o que permanece é quem você se tornou no processo. E se você for forjado pela disciplina, nada, absolutamente nada, poderá quebrar o que você construiu. Excelente! Aqui está a continuação direta, o clímax emocional e filosófico que conduz à conclusão, mantendo o mesmo fluxo e intensidade cinematográfica. Veja, o tempo não espera. O tempo devora os fracos, engole os indecisos, esquece os mornos. Ele respeita apenas os que ousam, os que escolhem, todos os dias, viver com intenção. E a disciplina é isso, a intenção colocada em prática. Não importa o que você sente, importa o que você decide fazer com o que sente. A diferença entre aqueles que mudam o mundo e aqueles que assistem o mundo passar está em um detalhe brutalmente simples. Os primeiros agem mesmo quando não sentem nada, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo desaba ao redor. Marco Aurélio escreveu suas meditações como quem escreve ao futuro, não para impressionar, mas para lembrar a si mesmo todos os dias que ele era homem, falho, vulnerável, mas com o dever de ser maior do que seus impulsos. Ele escreveu para não esquecer que a morte espreita, que tudo é frágil, que o império pode ruir, que a glória pode desaparecer, que a juventude pode partir, mas a virtude permanece, o caráter permanece, a disciplina permanece, você está vivo agora. E esse agora é tudo o que você tem. Não há controle sobre o ontem, e o amanhã é apenas uma promessa, mas este instante, este momento em que você respira, é onde a ponte começa, e cada decisão sua é um tijolo. Cada escolha sua é uma viga. Cada renúncia, cada passo, cada hábito cultivado no silêncio da madrugada, tudo está construindo. Construa com força. Construa com coragem. Construa com paciência. Porque a ponte entre seus sonhos e sua realidade não se levanta com desejo, se levanta com disciplina. E se você quiser atravessá-la, entenda: haverá dias em que o chão vai faltar. Dias em que os ventos vão soprar contra você com tanta fúria que tudo em você vai gritar para voltar.
Mas continue. Um passo, depois outro e outro. Porque o propósito é maior do que a dor. Porque o que você está construindo não é apenas uma vida, é uma identidade, é uma alma à prova de queda, à prova de ruído, à prova de desculpas. E isso ninguém poderá tirar de você. Você será testado, todos são. Mas quando a dor vier, quando a dúvida te cercar, quando o medo te envolver como névoa espessa, lembre-se, você já sobreviveu a dias piores. Você já enfrentou noites em que pensou em desistir e, mesmo assim, amanheceu. Você já perdeu, já falhou, já sangrou. E ainda assim está aqui. Há fogo em você. Há poder. Há algo em você que é inquebrável. Esse algo é a disciplina que você escolhe praticar todos os dias. Você não precisa de permissão para ser grandioso. Você precisa de consistência. Você precisa da decisão solitária, crua, silenciosa, de nunca mais voltar atrás, de nunca mais se trair, de nunca mais se esconder atrás do que é fácil. Porque a verdade é que o mundo já tem aplausos demais para os que apenas falam, mas falta eco para os que fazem. E se você fizer, se você continuar, mesmo quando for difícil, mesmo quando doer, mesmo quando todos pararem, então um dia, ainda em silêncio, você verá o impossível diante de você e vai perceber que a ponte está completa e que a realidade que agora vive foi moldada por suas próprias mãos, que os sonhos que pareciam distantes se curvaram à sua vontade, e não por sorte, mas porque você foi digno deles, porque você teve disciplina,